Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, né? Mas na continuidade diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o grande problema que nós enfrentamos é uma doença que nós temos dentro de nós, que é como se fosse um vírus que muitas vezes nós nascemos com ele, muitas vezes não, nós nascemos com ele, chamado pecado. E qual que é nossa grande dificuldade em lidar com o pecado? É que muitas vezes nós queremos tratar os efeitos do pecado e não a causa. E a causa, ela só pode ser tratada com uma coisa chamada arrependimento e mudança, conversão, mudança de vida. Sem isso, nós nunca superaremos o pecado. Então, eu coloco que o pecado é mais ou menos como alguém que tem uma diabetes ou uma hipertensão e ele precisa mudar os seus hábitos. Se a pessoa continuar com os seus velhos hábitos, tendo uma diabetes ou uma hipertensão, ela está fadada à morte, e uma morte rápida. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que mudar a sua maneira de viver, ela tem que mudar os seus hábitos, porque ela está combatendo necessariamente a causa, para que não se tenha efeitos. Então quando a pessoa, o que acontece? Quando a pessoa ela tem essas doenças e ela não combate, não trabalha na causa do problema, e aí come o que quer, faz o que quer, não se exercita, dorme mal, ela vai começar a ter dificuldades e ela vai viver lutando contra os efeitos da causa que é a doença. Então o pecado para nós é a mesma coisa. Então as pessoas muitas vezes elas continuam pedindo perdão e buscando solução para os efeitos daquilo que está causando aqueles males. Então, qual é o remédio para tudo isso? O remédio é um só: arrependimento e conversão, mudança de vida. Nós precisamos entender que o dom gratuito, ou seja, é um presente que Deus nos dá, quando Ele nos dá o seu Espírito, quando Ele nos dá o seu poder, quando Ele nos dá a possibilidade de uma nova vida, Ele zera, Ele perdoa, Ele nos justifica através do sangue de Jesus Cristo. E veja, do texto lá em Romanos 3:24, ele diz que Deus, para cumprir a sua própria justiça, ciente de que nós não poderíamos salvar a nós mesmos e que alguém deveria pagar o preço do pecado, Ele entregou o seu próprio Filho para Ele cumprir a sua própria justiça. Ora, se eu entendo tudo isso, eu preciso tomar uma posição diante da vida e diante das coisas que eu estou vivendo. Então, como que nós temos vivido? Como que nós temos nos comportado diante do Senhor? Será que nós somos aquele diabético que vive comendo doces escondidos do seu médico ou dos seus parentes? Será que nós somos aquele hipertenso que vive na churrascaria e diz que não vai acontecer nada, que não tem nada a ver, comanda aquela picanha com aquela gordurinha? Nós fazemos isso muitas vezes com a nossa própria vida. Pecamos escondido para que ninguém veja, fazemos as coisas de uma maneira que, dizendo assim, não vai pegar nada, porque o pega nada é a irmã gêmea do não tem nada a ver, e hoje se diz muito sobre isso. Mas o que nós vemos? Nós vemos pessoas doentes, igrejas doentes, uma sociedade doente, tudo em função dessa questão que é um mal, que é uma pandemia, que é um vírus que acomete o ser humano, chamado pecado. Então, eu te convido a fazer uma reflexão da sua própria vida. E você não tem como terceirizar essa responsabilidade. Da mesma forma que um diabético ou um hipertenso não pode terceirizar as escolhas que ele faz para si mesmo, você também não pode terceirizar para ninguém, nem mesmo para o diabo. A escolha é sua e você precisa, a partir de hoje, se você não tem feito isso, atacar a causa do problema. Que você tenha uma vida de arrependimento, que você tenha uma vida regrada, de mudança de hábito, de pensamento, é uma metanoia, é uma transformação.
que você tenha realmente uma transformação de direção, de rota, porque conversão é isso, é você estar indo a caminho do inferno e voltar, fazer uma conversão de 180 graus. Então que Deus possa verdadeiramente, através do teu Espírito Santo, tomar as nossas vidas em suas mãos e que a gente possa se submeter ao domínio e ao senhorio desse Espírito, para que a gente possa viver essa vida de separação e viver uma vida transformada, para que a gente possa combater o mal que muitas vezes pode nos assolar, em nome de Jesus. Pense nisso. Deus abençoe você.